Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao Santo Terço de hoje. Vamos rezar juntos. Coloque aqui as suas intenções. Ou melhor, escreva aqui no canal, nos comentários, todas as suas intenções, os seus pedidos, os seus impossíveis. Nós vamos rezar, a oração do terço é poderosa. Então, escreva aqui as intenções, o nome das pessoas, as situações. Nós somos uma família aqui no meu canal. Nós partilhamos as nossas dificuldades, nós rezamos uns pelos outros, né? E se você não faz parte dessa família, se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas, tá bom? E depois envie esse terço, o link desse vídeo, para todos os seus grupos de WhatsApp, para mais pessoas rezarem conosco. Então, rezemos com fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ofereçamos esse Pai Nosso e essas 3 Ave-Marias em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São Padre Pio, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Contemplaremos hoje os mistérios gozosos. Primeiro mistério gozoso, contemplamos a anunciação do Arcanjo São Gabriel à Virgem Maria. Reze com fé, não se distraia, foque-se nessa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. No segundo mistério gozoso, contemplamos a visita da Virgem Maria à sua prima Santa Isabel, a visitação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. No terceiro mistério gozoso contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. No quarto mistério gozoso contemplamos a apresentação de Jesus no templo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Neste quinto mistério gozoso, contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Rezemos juntos a Salve Rainha. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito fruto, Mãe, do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que bom, amado, amada, ter tido você rezando comigo esse terço, viu? Tudo pode ser mudado pela força da oração. Encorajo você, se ainda não fez, escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração e manda esse terço, esse link para mais pessoas, para que mais pessoas recebam essa oração e essa bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, sobre vossas famílias e permaneçam para sempre. Permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por intercessão de tua Mãe Maria Jesus, nós pedimos, já no início dessa reflexão, dessa partilha, envia sobre nós, Senhor, o teu Espírito. Abra os nossos corações, os nossos ouvidos, a nossa mente, para acolher tua palavra. Sereniza dentro de nós, Senhor, as lutas, as tempestades, as insatisfações, os medos. Acalma os barulhos interiores que nós trazemos. Derruba as muralhas, os obstáculos que se interpõem entre nós e a tua vontade. E faz de nós ouvintes atentos. E que essa palavra encontre um terreno fecundo, profundo, produtivo no nosso coração. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 2, versículo do 6 ao 12. Eu tinha dito 6b, mas eu vou pegar o 6 inteiro, porque eu me confundi, na verdade. O 6 é um versículo bem curto, né? Então, é do 6, capítulo 2, Evangelho de Lucas, versículo do 6 até o versículo 12. Essa é a narrativa
muito bonita dos anjos que apareceram aos pastores que estavam no campo dos pastores ali em Belém. Quem já foi em peregrinação para Israel, eu tive a oportunidade várias vezes de estar lá no campo dos pastores, a gente passa, não é? Tem uma gruta bem bonita, uma igreja construída pelo arquiteto italiano que projetou a maioria das igrejas desse tempo novo lá em Israel, né? Lá em Jerusalém, nos arredores, o Antônio Barluzzi, uma igreja bem bonita, não é? E lá naquele campo aconteceu essa narrativa que o padre vai ler agora. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto, né? Quem estava ali era José e Maria em Belém, né? Naquela estrebaria, no estábulo. Versículo 7, ela deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Isso era muito comum na época, não é? Um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz. Os pastores ficaram com muito medo. O anjo então lhes disse: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, querido filho, querida filha, essa é uma palavra muito bonita, muito importante, sobretudo para nós que estamos na precedência do Natal. Como o padre já foi explicando, José, aliás, isso eu não tinha dito ainda, mas eu digo, José e Maria desceram para Belém por causa do recenseamento, não é? José era descendente de Davi e a cidade de Davi era Belém. Então lá completou-se os dias de Maria dar à luz o seu filho primogênito, que era Jesus, e de repente eles não encontraram lugar no hotel, na hospedaria, e foram para aquele estábulo, para aquela estrebaria, e ali na manjedoura, Maria deu à luz e depositou o menino, e de repente os anjos estavam naquele campo. O campo dos pastores é uma montanha não muito alta, né? Que até hoje tem o aspecto ainda de um campo, é bem bonito. E lá o anjo apareceu, dando aos pastores que viravam à noite, vigiando os seus rebanhos, essa feliz notícia. Olha, primeira coisa, nasceu um menino, o Salvador, nasceu Jesus. E os anjos foram explicando para aqueles pastores, e hoje estão explicando também, para todos e cada um de nós, as consequências objetivas e práticas da natividade de Jesus, do Natal. Primeira coisa que os anjos disseram para eles: não tenhais medo. Não tenhais medo. Uma consequência prática do nascimento de Jesus é o destemor, é a confiança. Se você de fato vive o Natal, se você, filho, filha, de fato quer entrar no espírito do Natal, quer viver o Natal, quer deixar Jesus renascer dentro do teu coração, na tua família, nas tuas realidades, é preciso assumir essa ordem de Deus, porque essa é uma consequência da natividade de Jesus e é uma ordem de Deus que sucede à realidade do Natal. Não tenhas medo. Deus, através dos anjos, está dando para você e para mim hoje essa ordem. Não tenha medo. Eu não sei o que você está vivendo. Eu vou explicar essas duas consequências do Natal, essas duas ordens, gradativamente aqui na nossa reflexão. Mas eu já adianto para você. Deus está te dando essa ordem. Não tenha medo. É para você mesmo que Ele está falando. É com você que eu estou falando. Não tenha medo. Olha, a sua capacidade de fazer besteira não é maior do que o amor redentor de Jesus. Os seus problemas não são maiores que o poder de Deus de realizar o que é impossível. Os seus obstáculos, muros, não são maiores do que o amor de Deus por você, do que o poder de Deus. O seu vício não é maior do que o poder de Deus, sabe? Então não tenha medo, eu vou explicar um pouco isso. Primeira consequência do Natal, primeira ordem de Deus que nos advém a partir do anúncio do Natal, o destemor, a confiança. Eu vou explicar em que consiste esse não ter medo.
E a segunda realidade que os anjos nos anunciam como consequência do Natal e como ordem de Deus é a alegria. Primeiro passo, no lado da mão, aqui na esquerda, não tenhais medo, na outra, alegria. Duas realidades que constroem o nosso Natal. Duas realidades que nos fazem entender o que é viver o Natal. Alegria. Eis que eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu para vós o Salvador. É isso que a gente celebra no Natal. Gente, e o inimigo, as tentações, os problemas, eles querem roubar do nosso coração a capacidade de nos alegrar em Deus, a capacidade de viver a alegria do Natal. E eu vou explicar em que consiste essa alegria, tá? Eu já anunciei as duas ordens que nos advêm a partir do anúncio do Natal. Eu já anunciei aqui para ti, para você, quais são as duas realidades que são consequências do Natal. Vou explicá-las aqui. Em que consiste esse não ter medo, em que consiste essa alegria. Mas Deus está te dando essa ordem, filho, filha, é para você mesmo. Alegre-se, alegre-se, alegre-se em Deus. Olha, a gente tem a infeliz concepção e percepção de achar que a nossa alegria tem que depender de resultados que a gente vê. O mundo, a sociedade trabalha, o marketing atual, para nos convencer que a gente vai ser feliz quando? Quando eu tiver o carro, quando o meu casamento for perfeito, quando eu puder viajar no final do ano e fazer muita festa e comprar muitas coisas. É uma mentalidade de falta, né? Sempre você vai ser feliz, te falta algo para ser feliz e quando você ter aquilo você vai ser feliz. Só que quando você alcança aquilo, o marketing, o consumismo vigente no nosso tempo já prepara uma outra necessidade, né? São tantas necessidades e a gente vai se tornando refém dessa espiral infinito, né? Então, a alegria não depende dos resultados, ela depende da presença de Deus na tua vida. Eu vou explicar um pouco isso, mas antes disso, antes até de adentrar nessas duas ordens de Deus para mim e para você, eu gostaria de explicar algo que é inerente à reflexão acerca do Natal do Senhor, né? Como teólogo, eu preciso dizer que o Natal é a festa na qual toma forma, toma matéria, aquilo que aconteceu na concepção em Maria. Quando o anjo anunciou, ela concebeu do Espírito Santo, ali houve a encarnação de Jesus, né? Deus que se torna ser humano, homem no seio de Maria, mas no nascimento, a encarnação de Jesus se materializa, ou seja, os nossos olhos podem ver, né? Nos 9 meses, claro, já era encarnação, já era Jesus, já era uma pessoa humana no ventre de Maria, mas com o nascimento os pastores puderam ver, Maria e José puderam ver, a encarnação ali chegou ao seu apogeu quando Jesus nasceu, né? E o bonito, antes até ainda de falar do não tenha medo e do alegrai-vos, eu quero falar sobre esse paradigma que é a encarnação de Jesus. Santo Irineu de Leão, no século II para o século III, dizia que aquilo que não foi assumido não poderia ser redimido. Por isso que Jesus se tornou ser humano, carne. Ele assumiu a nossa vida para redimir a nossa história humana, a nossa vida a partir de dentro, né? Jesus viveu tudo que a gente viveu, tudo que a gente vive, aliás, exceto o pecado. Ele não era 50% Deus e 50% homem, ele era 100% Deus e 100% homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem numa única e mesma natureza, não é? Então, é bonito pensar na encarnação, por quê? Porque eu gosto de repetir uma frase, que eu já escrevi 7 livros e em pelo menos 5 desses livros eu desenvolvi esse conceito, que é um conceito que me persegue, que eu gosto muito de refletir sobre ele, que é o seguinte: o pior inimigo do real é o ideal. E no final do ano é uma época que a gente idealiza muito e sofre muito pelo nível de idealidade e de expectativas que a gente cria. Padre, mas eu não estou feliz, porque, padre, eu queria poder viajar nesse Natal, eu queria estar com a minha casa cheia, eu queria poder comprar mais coisas, eu queria ter aquela pessoa que partiu, eu queria estar perto dos meus filhos. Gente, Jesus se encarnou e assumiu a nossa realidade. Ele vai te salvar, vai te dar alegria na tua realidade. É na realidade que Deus nos salva. O real é o único lugar no qual eu e você podemos ser felizes. O real, a realidade de hoje, filho querido, filha amada,
É o único lugar no qual Jesus pode nascer, se encarnar e nos redimir mais uma vez. O nível de expectativas, parece que nesse tempo a gente tem aquela ideia do Natal perfeito, né? Vendido muitas vezes pela mídia. Tem que ter peru, tem que ter pernil, tem que ter chester, tem que ter a casa cheia. Quem disse que tem? Tem que ter Jesus, sabe? Tem que ter disposição para amar, tem que ter fé, acabou. O resto é resto. Talvez, filho, filha, você vai celebrar nesse ano um Natal mais modesto, um Natal mais simples. Mas você pode ser feliz, mesmo na simplicidade. Talvez você não chegue no final do ano com essa sensação, né? Nossa, Padre, nesse ano eu não fiz tudo o que eu queria. Nossa, Padre, nesse ano eu não conquistei todas as minhas metas. Padre, eu olho para trás e vejo que eu queria ter educado melhor o meu filho, minha filha. Padre, eu devia ter sido uma esposa melhor, meu casamento acabou. Eu devia ter sido um esposo melhor, minha esposa morreu, eu sou viúva e hoje eu me culpo. Padre, eu não passei no concurso, eu não consegui trocar de carro, eu não reformei a casa. Filho, filha, seja feliz com a vida que você tem. É aí que Jesus se encarna. É com você que eu estou falando. É com você. Você pode e deve ser feliz na tua verdade de hoje. Para que esse nível de expectativas tão grande? Para que esse nível de expectativa, de idealidade? Parece que a gente vive essa pressão social que no final do ano a gente é obrigado a ser feliz. Você não é obrigado a ser feliz no sentido mundano do termo, ter muitas coisas, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, nem sempre a gente vai ter isso. Mas Deus está com a gente e é na verdade da nossa vida que a gente precisa se alegrar. Com Deus, pela presença de Deus na nossa vida. Sabe? Rompamos com esses padrões. Olha, eu digo para você, como que você chega nesse ano, nesse final de ano, nesse Natal? Pergunto para você melhor, dizendo, como está o teu coração? Talvez nesse ano você perdeu coisas, perdeu pessoas que morreram, perdeu condição financeira, perdeu emprego, perdeu um casamento, perdeu um filho, ou você está chegando no final do ano com seu filho em outro país, que não pôde vir, sua filha, ou talvez você perdeu uma condição que lhe era importante, mas olha, se alegre, você pode se alegrar mesmo assim, e floresça onde Deus te plantou. Ai, Padre, eu estou numa cidade que eu não gosto, que é muito quente ou muito fria. Floresça onde Deus te plantou. Eu estou numa cidade desafiante, numa família desafiante, sabe? Eu estou num trabalho que me exige muito. Lute e seja fiel. Floresça onde Deus te plantou. Abraça o que Deus te deu. Luta aí onde você está e permanece fiel. O lugar no qual você pode ser feliz é a realidade. Só nela você e eu podemos ser felizes. Em lugar nenhum mais eu e você podemos ser felizes além da realidade. Então, tendo colocado esse pressuposto, né, já partilho com você e te peço, diminua o nível de expectativas, o nível de idealidade, sabe? Às vezes a gente tem tanta expectativa que o Natal e o Ano Novo se tornam pesados. Nos tempos ordinários, né? Claro, a gente está numa pandemia, mas nos tempos ordinários são aquelas lojas lotadas, tem que comprar muita coisa. Cada vez os comerciais revelam para você e para mim, você precisa daquele Chester para ser feliz. Você precisa daquele sapato. Gente, a gente não precisa de tanta coisa para ser feliz. Tem gente que está sobrecarregada por essa obrigação de ser feliz. Você não tem a obrigação de ser feliz sempre, você tem a obrigação de estar com Deus. E estando com Deus, você vai ser feliz. Mesmo não tendo tudo que você não quer, que você queria, aliás, né? Às vezes, com pouco, a gente é muito mais leve e feliz do que se tivéssemos muitas coisas, né? Às vezes a gente pensa em tanta coisa, né? E lembra também que no final do ano, às vezes a gente quer tanta coisa que se torna pesado. É tanta gente em casa, é tanta coisa, aí começa a ter briga, aí começa depois, o meu parente é serrote, sempre tem um parente serrote, né? Que não leva nada e quer comer mais que todo mundo. Aquela tiazona que não lava a louça, na hora de lavar a louça arranja uma desculpa, se tranca no banheiro, deixa a senhorita lavando sozinha, come pra caramba e ainda quer levar, ainda pede um tapuér seu emprestado para levar comida, para fazer uma marmita amanhã, depois não devolve o tapuér, né? Sempre tem essas coisas, então
calma, fica sozinha se for o caso aí, mas celebra bem o Natal, né? Vamos viver bem, vamos descomplicar, né? Sempre tem um parente serrote, né? Que leva a tubaína e quer tomar coca, que leva uma marca ruim de uma coisa e pega a sua melhor, e todo mundo fica falando e fica pesado, e as piadas dos tiozão, xarope lá, né? Então fica de boa. Você vai passar o Natal sozinho? Celebra sozinho, né? Não que seja um peso, tá? É maravilhoso, mas às vezes tem convivências que são exigentes, né? Então celebra a solidão, talvez, se você está nessa condição de solidão nesse Natal. Pois bem, tendo colocado essas introduções, vamos falar agora sobre a primeira ordem dessa palavra. Não tenhais medo. Não tenhas medo. E olha, ordem é ordem. O Monsenhor Jonas Abib, a quem eu amo e respeito demais, aniversariante da semana, nos ensina, quando nós fazemos o estudo bíblico, que ordem é ordem. Nós escrevemos no nosso diário espiritual as ordens de Deus. E aqui tem duas ordens. Não tenhais medo e alegrai-vos. A primeira é não tenhais medo. Olha, não tenhais medo. Eu digo para você, a ordem de Deus, não tenha medo do resultado dos exames que você fez, das notícias que podem vir, do desfecho da pandemia, das doenças, das perdas. Não tenha medo, porque Deus está com você. Deus está contigo. Olha, nós não tememos. Não é porque nós não vemos os perigos, nós não vemos a pandemia, nós não vemos os desafios. Não, nós não somos alienados, nós vemos a realidade. Mas nós não tememos porque nós confiamos em Deus, porque nós escolhemos nos abandonar em Deus. Porque nós escolhemos depositar nossa confiança no Senhor. Tem um salmo tão bonito que diz que o homem justo que espera em Deus, ele não teme receber notícias más, porque o seu coração está firmado no Senhor. Gente, e eu tenho aprendido que o medo é um dos instrumentos mais eficazes através dos quais o inimigo nos amarra. A tentação rouba a nossa paz. Quanta gente chegou nesse Natal pesaroso, pesarosa, com o coração triste, apreensivo por causa do medo. Ai, padre, é que eu estou vendo tanta coisa ruim. Filho, filha, sempre vai ter coisa ruim. E eu particularmente não gosto desses anúncios de catástrofe, essas teorias da conspiração constantes, milenaristas às vezes. Ai, olha, tudo está ruim. Gente, olha para a história, sempre teve problema. Sempre teve dificuldade, a humanidade não se extinguiu por causa disso. Acalma o teu coração, está tudo na mão de Deus. Se saiu das suas mãos, não saiu da mão de Deus, das mãos amorosas, poderosas, paternas de Deus. Não tenha medo, confia e viva o abandono. Olha, a gente vê os perigos, os problemas, mas a gente tem consciência de que tudo está nas mãos de Deus e que a gente tem que viver o abandono. Sobretudo esse ano de 2020, ele veio nos mostrar que a gente não controla tudo. Que nem tudo depende do que a gente pode ter, ou comprar, ou conquistar. Diante de uma pandemia, gente, tão impotente a gente se sente, diante de uma doença, diante de uma enfermidade, de uma má escolha feita por alguém. Talvez o teu marido fez uma má escolha, te traiu e foi embora. O que você pode fazer? A gente se sente tão impotente, então a gente precisa aprender a depender de Deus, a entender que a dependência de Deus gera essa confiança, esse destemor. E aconteça o que acontecer, na vida ou na morte, o meu coração precisa estar firmado nessa dependência filial, nesse abandono. Deus me ama, Ele tem o melhor para mim. O meu destino não escapa ao Senhor, como diz o livro do profeta Isaías. Sabe, o que você está vivendo é você mesmo. O que você está vivendo está nas mãos de Deus. Descansa o teu coração. Acalma o teu coração, não tenha medo. Olha, a gente precisa treinar a dependência de Deus. As dificuldades e os problemas, elas nos fazem entender, a pandemia, a perda, que a gente precisa depender de Deus em tudo, sabe? Que a gente precisa estar nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus o inimigo não pode nos tocar. Nas mãos de Deus, na confiança em Deus, filho amado, filha querida, o inimigo não pode te tocar. Ele não pode. Sabe? E o interessante é que às vezes é desafiante a gente viver a dependência de Deus e a gente não ter medo, né? Eu visitei há um tempo atrás, de maneira rápida, a minha irmã, que tem um filho de 2 anos e 7 meses, né? E eu já sabia, claro, estudando e por observação, mas quando você tem mais contato, você vai atualizando certas informações, né? Desde criança nós somos treinados para a independência, né? O pai e a mãe não vê a hora
do filho largar as fraldas, né, e começar a ir ao banheiro sozinho, né? E minha irmã está naquela época de ensinar, olha, vai lá dar tchau pro cocô. Vai lá, vai ter que tirar a fraldinha. Daqui uns dias você vai ter que comer sozinho. Daqui uns tempos, mais para frente, né, da adolescência em diante, você vai ter que começar a ganhar o seu dinheiro, né? Trabalhar na juventude. Nós somos formados para a independência. A mãe já ensina a menininha, ó, vai depender de homem, hein? O pai já ensina para a mulher, né? Para o filho, né? Ó, você não pode depender de mim a vida inteira, hein? Vai trabalhar e criar a sua família, né? Só que na vida espiritual é diferente. A gente é formado para a independência, para orgulho, para ser forte, para mostrar que nós sabemos, podemos, temos. Mas diante de Deus, Santa Teresinha nos ensina o caminho. É a infância espiritual. É a fraqueza, reconhecer, eu não sei nada, eu não sou nada, eu não consigo vencer os meus vícios por mim mesmo, Senhor, eu não consigo vencer essa depressão por mim mesmo, eu não consigo vencer essa ansiedade crônica por mim mesmo, eu não consigo perdoar, recomeçar minha vida por mim mesmo, eu dependo de Ti, é o caminho inverso. A gente tem que destreinar o nosso cérebro para essa mania de independência e treinar o nosso coração e cérebro para depender de Deus, não tenha medo. Sabe, primeira ordem, não tenha medo, dependa de mim. Olha, eu não sei o que você está vivendo. Talvez você tinha um plano e Deus tinha outro, que você não entende ainda o que está acontecendo, mas se você confiar em Deus, estiver nas mãos de Deus, se abandonar e depender dEle, vai ser o melhor para você. Talvez você queria estar numa cidade, o destino não, a mão de Deus, né, a providência de Deus, melhor dizendo, te levou para outra. Talvez você queria estar no emprego, mas a providência de Deus te levou para outro. Talvez o erro do seu marido, da sua esposa, que escolheu te abandonar, te levou para uma situação na qual você não gostaria de estar. Mas aí a mão de Deus te alcança, confia. Mas aí a mão de Deus te sustenta, se abandona, dependa do Senhor, não tenha medo. Sabe, na situação que você está vivendo, no real, com condições de comprar um Chester, um pernil, um peru ou não, com a casa vazia ou cheia, doente ou são, ou sóbrio ou são, né, sem nenhuma enfermidade, aí Deus alcança você. Não tenha medo, é uma ordem de Deus. Ordem é ordem, Padre, mas não é para mim, é que a minha situação é muito difícil. Filho, sua situação é maior do que o Criador do universo? O seu problema é maior do que aquele que fez o mar, a terra, as estrelas, a lua e o sol? Não é. E o seu destino não escapa ao Senhor. Talvez você chegou no final desse ano como Jó, com uma experiência de perda tão significativa de tantas coisas, né? Mas você está nas mãos de Deus. Jesus disse no Evangelho que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Você sabia que um adulto tem aproximadamente de 100 a 150 mil fios de cabelos, não é? E a gente perde por dia cerca de 100 fios, algumas pessoas 150 fios de cabelo por dia. Cada um que cai, cada um que cresce, Jesus sabe, Deus sabe, está nas mãos dele, a tua vida, o que você vive não passa desapercebido ao Senhor. Veja bem, então vamos para a nossa segunda ordem, alegrai-vos. Ordem é ordem, e alegrai-vos quer dizer o seguinte, na concepção bíblica, alegria não quer dizer resultado. Tem gente que é tão, me perdoa, imaturo, superficial, que acha que só pode se alegrar quando tem um cenário positivo em todos os aspectos. É muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, beleza, dinheiro, carro, festa. Olha, se o motivo da tua alegria for tão imaturo assim, me perdoe, eu tenho pena de você. Com todo respeito, né? Tenho compaixão de você. Melhor até compaixão, que é mais virtuoso do que pena, né? Porque, filho, olha, a carta da alegria na Bíblia é a carta de São Paulo aos Filipenses. São 4 capítulos nos quais 16 vezes São Paulo fala, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Uma carta de 4 capítulos pequena, na qual 16 vezes Paulo dá a ordem, alegrai-vos. E essa é uma das cartas do cativeiro. Ou seja, São Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso. E as prisões naquela época, meu amigo, leia Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que narra Paulo e Silas na prisão, que você vai entender como eram as prisões naquela época, né? Eles estavam amarrados, pelados, né? Despidos, amarrados com o pé num tronco, e eles levavam 39 chicotadas, 40 menos uma, com um chicote, que na ponta do chicote tinha uma bola de ferro com pontinhas assim, espinhos, né? Era essa a prisão. Então São Paulo escreveu a carta da alegria na prisão, apanhando.
racionada a alimentação, a comida, comendo o mínimo. Você poderia dizer, padre, você está falando para se alegrar, a Bíblia fala, mas é porque vocês estão bem aí na Canção Nova. São Paulo estava muito bem, né? Quando ele nos deu 16 vezes numa carta de 4 capítulos a ordem, alegrai-vos. Ele estava preso, no meio de uma situação dificílima, injustiçado, que São Paulo era um homem bom, ele não roubou, ele não matou, por que ele estava preso? Por fazer o bem. Mas ali ele disse, alegrai-vos, 16 vezes. Foi nessa carta que ele disse, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Foi nessa carta que ele disse no capítulo 1, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Olha só a força desse homem. Por que ele conseguiu fazer isso numa condição tão adversa? Porque ele entendeu que a razão da alegria dele era Jesus, era estar com Jesus, era a intimidade com Jesus. Não dependia das circunstâncias externas, sabe? E no livro do Apocalipse também, nas profecias messiânicas, João nos ensina que quando nós estivermos na Jerusalém Celeste, a luz dessa cidade e a fonte de alegria de todos que morarem nessa cidade será o próprio Cordeiro, ou seja, Jesus. A luz é a alegria de todos. A cidade não precisa de iluminação, como essas iluminações que a gente tem aqui, deixando o padre quase cego. A luz será o Cordeiro. Gente, a gente precisa começar a viver isso aqui nessa terra. Você é você mesmo. Talvez você chegou sem muito dinheiro no bolso nesse final de ano e sem saúde para dar e vender. Talvez você chegou com um término de um relacionamento, desempregado. Talvez você chegou se sentindo a última das pessoas, porque nessa pandemia, por não saber administrar a ansiedade, tudo que a pandemia trouxe, você acabou comendo demais, exageradamente, engordou demais, está doente, ou você se entregou ao cigarro, voltou ao vício da droga, da bebida, se entregou a vícios pervertidos de perversão sexual, voltou a um adultério, voltou a conversar com aquele ex-namorado, sendo que você é casado e tem 3 filhos, 1 filho. Talvez você está numa situação lastimosa, triste. Jesus está te dando essa ordem, alegre-se em mim, eu posso mudar a tua situação. Recomece, se você cair 1000 vezes, levante 1001. E lá no céu, Deus vai celebrar e fazer uma festa junto com os anjos na tua presença, na tua frente, pelas 1001 vezes que você conseguiu levantar, não importa quantas vezes você caiu. O que Deus está escrevendo no livro da vida é as vezes que você, mesmo diante da sua fraqueza e humilhação que o pecado traz, teve a coragem de se levantar. É isso que vai contar diante de Deus. Se confessa, recomeça, vá para frente, se alegra, a tua alegria é Deus. A tua alegria é a presença de Jesus. E olha, o motivo da nossa alegria é o infinito, o imensurável, o incondicional, o perfeito amor de Deus por nós. O motivo da sua alegria não é a sua perfeição, não é porque você é virtuoso, não é porque você passou no concurso, não é porque você ganha mais, não é porque você educou o seu filho perfeitamente e hoje ele é um gentleman. Não, o motivo da sua alegria é Jesus, ainda que a casa esteja caindo, Ele é o alicerce, Ele vai segurar tudo. Pode cair uma telha ou 2, mas você não vai se esborrachar não, porque Jesus é a tua segurança. Ele é o motivo da tua alegria. Gente, a gente não consegue ser maduro na fé enquanto a gente não aprende a se alegrar em Deus. Muitos de nós não aprendemos a nos alegrar em Deus. Muitos de nós aprendemos a nos alegrar por essa educação para a independência que o Padre ensinou, nos nossos resultados, no que eu sou capaz de fazer, sabe? E a gente vai se entristecendo. É preciso escolher se alegrar em Deus. A alegria em Deus é uma escolha diária. Eu estou vendo que eu ainda não venci essa insônia, Padre. Eu dormi tão pouco. Eu ainda não consegui vencer essa ansiedade crônica, essa TAG, esse toque. Eu ainda não consegui vencer essa depressão, Padre. Eu ainda não consegui ser uma esposa melhor, dominar minha chatice, meu temperamento desordenado. Padre, eu ainda não consegui ser um esposo mais fiel, Padre. Mas olha, centre a tua vida em Deus, se alegre em Deus mesmo diante dos seus pecados. Não espere estar tudo perfeito para você ser feliz, a felicidade precisa acontecer agora. Vamos romper com esse ideal imaturo de perfeição, sabe? A gente herdou da filosofia grega esse arquétipo, como chamavam os antigos gregos, de perfeição. Na qual perfeição, a gente acredita inconscientemente, está no inconsciente coletivo do nosso povo, é uma vida ausente de fraquezas.
Isso não existe, gente. Isso não é humano. Quando Jesus fala sede perfeito, como o Pai é perfeito, ele está pedindo para seres humanos, não está pedindo para anjos. Tanto que Santo Tomás de Aquino ensinava na Suma Teológica, que o julgamento dos anjos vai ser muito mais severo do que o nosso. Por quê? Porque eles sabem tudo que eles precisam saber quando eles são criados. Eles têm um grau de perfeição infinitamente maior que o nosso. Nós somos seres humanos, a gente cai para aprender. A gente às vezes erra para aprender, para absorver o ensinamento. É a dialética da aprendizagem. E Deus tem paciência com você. Mas você tem paciência com você mesmo? Ou você está exigindo que você já seja um anjo porque você ouviu uma pregação? Nossa, é engraçado, às vezes a pessoa vem se confessar. Estou tão desanimado, padre, porque eu ouvi uma pregação e não consegui viver. Ah, porque você ouviu uma pregação, você se tornou um anjo agora. Tem asa, né? Meu filho, ouça muito mais. Ou quanto mais fraco você for, mais pregação você ouve. Porque não é o são que precisa de remédio, é o doente. Não é? É o doente. E olha, saiba que a Bíblia nos ensina uma coisa. Que sobretudo o Evangelho de João, que quanto mais íntimo de Jesus a gente é, mais alegria a gente tem. Sabia que o Evangelho de João, a teologia joanina, no Evangelho de João, ela nos ensina o seguinte, que a tristeza é sempre fruto do pecado e do apego, e que a alegria é sempre fruto de duas coisas, da intimidade com Jesus e da obediência a Ele. O Evangelho de João, capítulo 15, nos ensina, não precisa abrir, só estou citando, que se você obedece a Deus e pede no nome de Jesus o que você precisa, a sua alegria vai ser completa, plena. Então, tenha intimidade com Jesus. Então, obedeça ao Senhor que você vai ser alegre. Você vai ser feliz. Mas não é uma alegria ilusória, fruto de uma perfeição angélica, não. Gente, é no meio dos escombros. A senhora aí cuidando desse filho pequeno, né? Ouvindo, sorrindo para a vida, mal entendendo o que o pai está falando, porque é o menino chorando e gritando, é a casa suja, é trabalho de home office aí na sua casa, é tudo acontecendo, a sua cabeça correndo, e você já está pensando no peru de ano novo, nem chegou o Natal. É no meio dessa bagunça que se chama vida que Jesus quer se encarnar, tá? Não espere ser perfeito para dar o seu sim para Deus, Ele quer você do jeito que você é. Vá lutando para melhorar, mas é no caminho que Ele vai te aperfeiçoando, sabe, filho, filha? Sobretudo eu digo, comecei falando de vocação, e mais uma vez eu quero dizer, você, jovem que se sente chamado ao sacerdócio, você que se sente chamado a ser um membro da Canção Nova, por que não? Procure aí o vocacional da Canção Nova, faça um caminho vocacional. Talvez você esteja pensando, mas padre, eu não tenho condição de ser padre. Que bom que você não tem, porque se você achasse que você tem, você nunca ia poder ser um padre bom. Porque não é você que vai ser padre, é Jesus que vai ser um padre em você. É Ele que ministra. Claro, o mínimo de condição você precisa ter. Condição nem digo, disposição, né? Vontade e desejo de santidade, claro. Não é assumir o pecado, eu sou assim e acabou. Não, isso é preguiça, laxismo. É desejo de santidade e conversão, mas dê passos. Procure a Deus, procure o lugar no qual você possa realizar a sua vocação e se alegre em Deus. Mais uma vez, concluo dizendo que Deus quer que você se alegre hoje. Talvez esse ano foi difícil para você, mas não é por causa disso que você não pode se alegrar. Você deve se alegrar na presença de Jesus. Talvez você esteja sofrendo, mas duvido que você está sofrendo como Paulo estava lá na cadeia, quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Então se alegre. Padre, não tem motivo para se alegrar. A presença de Jesus com você é o maior motivo. O resto é resto. Ele é o motivo do Natal. Ele é a alegria do Natal. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por essas duas ordens, Jesus, que o Senhor nos dá nesse evangelho tão lindo do anúncio aos pastores. Senhor Jesus, liberta-nos da cegueira espiritual, da surdez, que não nos deixam entender como o Senhor está conosco, como o Senhor nos acompanha, a Tua presença na nossa vida, mesmo em meio aos sofrimentos que nós enfrentamos. Liberta-nos dessa mania imatura e desencarnada de querer viver uma perfeição angelical que não é humana, que nós não seremos capazes de atingir. Vem, Senhor, age na nossa vida, renasce no nosso coração, batiza-nos agora no Teu Espírito Santo, Jesus. Liberta-nos da tristeza, da melancolia, da depressão, dos maus pensamentos, arranca da nossa mente, em Teu nome, Jesus, os pensamentos de morte, de tristeza, os pensamentos autodestrutivos, os pensamentos angustiantes. Liberta a nossa mente de todo mau pensamento, arranca de nós a tristeza,
Dai-nos, Senhor, a alegria que é fruto do Teu Espírito Santo agora, Jesus. Batiza-nos no Teu Espírito, Jesus, agora. Dá-nos a alegria, nós queremos nos alegrar em Ti. É preciso muita sabedoria para enxergar o Senhor em cada situação que a gente vive, Senhor. Dá-nos essa sabedoria para enxergar a Tua ação, o Teu amor, a Tua presença, até mesmo nas nossas perdas e sofrimentos. Senhor, o ideal é o pior inimigo do real. Liberta-nos das expectativas excessivas para esse Natal e Ano Novo, do padrão de idealidade e expectativas que nos oprime, Senhor, que nos encarcera numa tristeza angustiante. Liberta-nos da imaturidade nos motivos da nossa alegria. Muitas vezes os motivos da nossa alegria, as razões da nossa alegria são imaturos, superficiais, depende do que nós vemos, do dinheiro que nós temos, do resultado que a gente vê, do cenário positivo. Dá-nos a graça de nos alegrar em Ti, mesmo sem ver o cenário positivo, mesmo no cativeiro como Paulo, Senhor. Nós queremos nos alegrar em Ti. Liberta-nos, Jesus, da tristeza. Encha-nos com a alegria que é dom do Teu Espírito, Senhor. Vem, Espírito Santo, abra os nossos olhos, o nosso coração, para ver a presença de Jesus em cada circunstância que nós vivemos, sobretudo nos momentos difíceis. Liberta-nos, Espírito Santo, da prostração, do desânimo. Quantas pessoas desanimadas nesse final de ano, levanta o ânimo dessa pessoa, Espírito Santo. Quantas pessoas remoendo o passado, a tristeza, as palavras negativas, a traição. Liberta-nos, Espírito Santo. Vem nos liberta também de todo medo. Dai-nos coragem, destemor, ousadia. Levanta os que caíram agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Levanta os prostrados na tristeza, na depressão, no desânimo, na culpa, no vício. Levanta aqueles que tinham caído, voltando a vícios passados, se entregando ao adultério, destruindo o próprio casamento. Liberta, Espírito Santo. Retira essa pessoa dessa situação de pecado. Ela foi se enganando, ela foi contando para si mesma falsas verdades, inventando mentiras e nelas acreditando para viver essa situação de pecado que não é da tua vontade para a vida dessa pessoa. Ela está se enganando e destruindo a própria família, a própria vocação. Liberta, Espírito Santo. Liberta do adultério, da mentira, do falso prazer, da falsa alegria. Quantas pessoas buscando falsas alegrias na bebida, na droga, no pecado, no vício, na depravação, fugas da realidade. Quantas pessoas fugindo nos vícios. Liberta, Espírito Santo, dá-nos alegria, que é dom do Teu coração, do coração de Deus. Dá-nos o destemor. Vem, Espírito de Deus, batiza-nos agora, encha-nos. Dá-nos o entendimento de tudo que ouvimos aqui. Dá-nos o entendimento. Não tenhais medo. Não tenhais medo de se colocar na presença de Deus. De se colocar diante de Deus como você está. Como você se sente. Como você sofre nesse momento. Esta palavra que me vem ao coração. As pessoas que estão sofrendo a dor da solidão, porque sabem que vão passar esse Natal sozinhos. Não tenha medo de se abandonar nas mãos de Deus, como nos dizia o Padre Adriano. É assim que nós nos colocamos diante de Deus. Por isso me veio esta canção ao coração. As nossas misérias, por causa de Jesus. Este menino que vem nascer para nos salvar. Minha alegria, minha paz, meu bem. É impossível para nós, o Senhor pode fazer. Eu sinto já no início dessa pregação, não é comum a gente rezar assim no início, mas o Senhor colocava no meu coração que Ele já está resgatando nessa hora muitas pessoas da morte. O Senhor já está tirando muitas pessoas, a palavra do Salmo, né, da cova. Está realizando prodígios impossíveis nesse momento. Libertando pessoas com pensamentos de morte, de suicídio. Libertando pessoas que tinham desistido da vida, da fé, do casamento, que tinham morrido com quem morreu,
A imagem era o Senhor tirando de uma cova profunda uma pessoa que lá estava deitada, viva, mas que escolheu deitar lá. O Senhor se abaixava com o braço forte e tirava essa pessoa de lá. Eu quero confirmar, Padre, a imagem que eu tinha enquanto Cassiano rezava, cantava, ministrava essa música, era de correntes mesmo sendo arrebentadas. O Senhor colocava no meu coração que Ele já no início do programa está rompendo com todo medo. E quando o Padre proclamava de que Deus está tirando pessoas da cova, eram pessoas que já tinham aceitado a morte. Você nem foi contaminado pelo Covid, mas dentro de você estava assim, eu desisti de viver, mais cedo ou mais tarde eu vou adoecer, eu tenho muitas doenças, eu não vou sobreviver, não tem mais vida para mim. Então muitos que haviam desistido de viver, pessoas que estavam soterradas no medo, soterradas no desespero, na aflição, na ansiedade, o Senhor já alcança o seu coração e bendito seja Deus que nos visita já no início do nosso programa, nesse dia de intercessão. Deus veio dizer que é Ele que está à frente e, como o Padre disse, Ele é mais forte que nós e Ele trabalha a nosso favor. Pessoas sendo libertas de um desânimo mortal, que uma ansiedade misturada, como a Val proclamava, com medo. O Senhor está te tirando dessa cova, porque Ele é Deus. Ele é maior que o seu sofrimento, o seu medo. É momento de você olhar fixo para Deus. A tempestade vai passar. Segura a mão do Senhor. As águas não irão te submergir. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um começo atípico, mas aqui quem manda é o Espírito Santo. E a gente sempre tem que se deixar de fato, como nos ensina o nosso Pai Fundador, conduzir por Ele. O tema de hoje, você pode já, como eu costumo fazer quando eu venho aqui, criar uma hashtag seguinte, hashtag para você postar aí no seu Instagram, Twitter, Facebook, fazer um post, marca a gente aqui do Sorrindo. A hashtag é a seguinte: Deus muda maldição em bênção. Deus transforma, ou transforma, né? Transforma, deixar transforma. Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma a maldição em bênção. Os irmãos podem repetir depois do Padre, por gentileza? Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma a maldição em bênção. Vendo aqui que todo mundo está animado para dizer isso, porque é uma verdade. Que tem dias que parece que o café da manhã não foi tão forte, né? Mas hoje eu senti essa ressonância, repetiram depois de mim essa verdade, né? Uma verdade. Nós vamos aprender na Bíblia que Deus transforma a maldição em bênção. Neemias capítulo 13, versículo 2, eu vou ler um pouquinho do 1 só para te contextualizar. Eu vou ler e aí eu contextualizo para você. Naquele tempo, por ocasião de uma leitura pública do livro de Moisés, estou começando do versículo 1, encontrou-se um texto em que se lia que o amonita e o moabita não devem entrar na comunidade de Deus, eram povos estrangeiros, né? Agora, versículo 2, porque não foram ao encontro dos israelitas com pão e água, mas contrataram Balaão para os amaldiçoar. Acontecendo, aliás, que nosso Deus mudasse, virasse, transformasse a maldição em bênção. Olha só, eles estão lendo ali no livro da lei e descobriram uma passagem na qual aquele povo antigo, os amonitas, os moabitas, tinham contratado um mago, um bruxo da época, que era Balaão, para ir e amaldiçoar o povo de Israel, que ia para um exército, uma guerra, né? Para que o povo perdesse. Mas o povo era o povo escolhido de Deus, era o povo marcado pela graça de Deus, pelo sangue do Cordeiro. Jesus ainda não tinha sido imolado, mas no mistério da Trindade, eles já eram marcados pelo selo de Deus, pelo selo do Cristo, que estava lá com o Pai e com o Espírito, né? Na glória da Trindade. Então, o bruxo que foi contratado para amaldiçoar, quem conhece a história sabe, é até engraçado, a hora que ele foi proferir a maldição, a mula começou a falar com ele. E ele foi obrigado, da boca dele não conseguia, ele tentava falar a palavra de maldição, saía a palavra de bênção. Uma história bonita da Bíblia. Ele foi obrigado a abençoar o povo. E o versículo 2 se completa no final dizendo: acontecendo, porém, que nosso Deus virasse, mudasse, transformasse a maldição em bênção.
Olha, isso aqui não é uma frase solta, bonita, não é a frase de um poeta, de um filósofo, de um pensador, todo respeito a esses e essas que se dedicam à arte, mas essa é a palavra de Deus, é a palavra viva do nosso Deus, é uma verdade de fé, é um princípio eterno. Deus é capaz de mudar a maldição em bênção. E o que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia é um livro muito honesto e eu prezo demais pela honestidade, sou sincero em dizer. Porque a Bíblia, ela não esconde que o povo de Deus, o povo de Israel, eles passaram por momentos de maldição, que eram aparentes ou concretas maldições. Eles passaram por guerra, eles enfrentaram doenças, pandemias, de alguma outra forma, óbvio, em outra proporção, mas eles também lidaram com doença, lidaram com guerra, que é pior ainda que uma pandemia, né? Com a carestia. Eles enfrentaram momentos de maldição, mas eles fizeram essa experiência. Deus é poderoso, Deus é capaz de mudar a maldição e transformá-la numa bênção. Filho, filha, maldição hoje para mim e para você pode ser sinônimo de tantas realidades, é ou não é verdade? Talvez hoje para você maldição é sinônimo da morte do seu ente querido, que você quase que não conseguiu velar por causa do contexto da pandemia. Talvez maldição para você, essa palavra é sinônimo do desemprego, da carestia, da crise financeira, do medo de passar fome. Talvez maldição aqui para você é sinônimo de um sofrimento muito intenso, não é? É sinônimo da depressão, da ansiedade, do medo. Você está insatisfeito com a sua vida, insatisfeita. Você está frustrado porque você ganhou muito peso, porque você foi traída, abandonada, porque os seus sonhos não se realizaram, os seus projetos. Mas alto lá, a morte, a doença, o problema não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é o nosso Deus. E Ele pode mudar maldição em bênção. Isso é uma verdade, tome posse disso. E a hashtag está acontecendo aí? Deus transforma maldição em bênção. Vá digitando, vá postando para que muitas pessoas recebam também isso, essa verdade da palavra de Deus. Segundo versículo que eu quero usar, que eu vou usar, que exemplifica também tal realidade. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Com certeza, eu acredito que você já tenha ouvido falar da história de José do Egito. Foi vendido pelos seus irmãos como escravo, sofreu muito, foi preso lá no Egito, mas veio a calhar que ele se tornou o vice-governador de todo o Egito, o líder da atitude inteligente de estocar alimentos no tempo de abundância para depois ter o que comer no tempo de carestia, tempo de maldição. E depois de tudo aquilo, os irmãos o reencontraram. Você acha que conhece a história? Se não conhece, leia lá a história de José do Egito depois. E quando o pai dele, Jacó, morreu, os irmãos ficaram com medo de José se lembrar do mal que eles lhes tinham imposto, né? E que a raiva se sobrepujasse no relacionamento deles e José os punisse, porque José era um homem poderoso, o mais poderoso depois do faraó, e o Egito era a maior potência do mundo. Olha como Deus exaltou José, né? O segundo homem mais poderoso no mundo daquela época. Então os irmãos ficaram com medo, José vai se vingar, nosso pai morreu, nós o vendemos como escravo, nós o humilhamos, nós o privamos de ter a companhia do nosso pai por tantos anos. E no versículo 20, olha só o que José respondeu aos irmãos. Vós planejastes fazer o mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem. Quis exaltar-me para dar a vida a um povo numeroso, como hoje estáis vendo. Que coisa linda! Se eu estivesse no centro de evangelização lotado, eu ia pedir para os filhos e filhas lá presentes aplaudirem, que aplaudissem por 5 minutos. Porque, gente, é uma verdade. José está dizendo, vocês tentaram me fazer o mal, mas Deus mudou o mal em bem e me exaltou através de tudo isso. Olha que coisa linda, que coisa linda. Deus tem um jeito, Deus tem uma capacidade de misteriosamente sempre tirar um bem maior do mal que nos acontece, da maldição que nos atinge, se nós nos voltamos para Ele.
Deus sempre sabe como tirar um bem maior do mal. Ele é especialista. Santo Agostinho, um grande doutor da igreja, sábio do século IV, estudado por cristãos e não cristãos, no Tratado de Malo, no qual ele fala sobre a origem do mal, não é? Ele falava que o mal não aconteceria se Deus não pudesse extrair dele um bem maior. Deus tem essa pedagogia, essa capacidade. E se você permitir, filho, você mesmo, é você, Deus vai transformar as maldições, as perdas em bênção na sua vida. Ele sabe como fazer, mas para conquistar isso, a gente precisa permanecer na fé. Para conquistar isso, a gente precisa permanecer em Deus, buscando na confiança absoluta. Ontem eu fazia um estudo bíblico aprofundado sobre as raízes das bênçãos e as raízes das maldições na Bíblia. O assunto nem é esse, eu só vou trazer esse conhecimento para depois prosseguir o que eu quero refletir. Você sabia que a Bíblia apresenta algumas raízes de bênção? Para você viver na bênção, a Bíblia diz que é preciso você viver na obediência a Deus. Obediência irrestrita é sinal de bênção. Vai trazer como consequência a bênção sobre a tua vida, né? Deus disse a Saul que ele preferiria a obediência do que os sacrifícios. Quando você obedece a Deus, você atrai bênção sobre a tua vida. E você há de convir que muitas vezes é difícil obedecer a Deus, né? Colocar a palavra dele em prática. Outra coisa que faz a bênção acontecer na nossa vida, o proferir palavras de bênção. A própria semântica da palavra, bênção e maldição, já traz implícito o que ela quer dizer. O que é a bênção? O bem dizer é dizer bem. O que é a maldição? O mal dizer é dizer mal, falar palavras ruins. A nossa palavra se materializa no mundo espiritual em bênção ou maldição. A palavra tem poder, a palavra é semente. O que você tem plantado com as suas palavras? Muita gente semeando maldição sobre si mesmo, sobre a família, sobre o Brasil com as próprias palavras. E também o contrário, é verdadeiro, muita gente semeando bênção. Então a gente atrai bênção quando a gente fala palavras de bênção. Cuidado com as palavras que você está falando. Padre, eu estou nervoso. Aprende a domar a sua língua, filho. Aprende a dirigir a sua raiva de maneira mais inteligente, porque isso está atraindo coisas ruins para a sua vida. Outra fonte de bênção segundo a Bíblia, e essa é fantástica, honrar pai e mãe é fonte de bênção. Quem honra pai e mãe, cuida deles na velhice, vai alcançar uma grande bênção de Deus. E agora vamos para as principais fontes de maldição na Sagrada Escritura. É bom a gente entender, o padre fez um estudo amplo. Fontes de maldição na Sagrada Escritura. A gente atrai a maldição quando a gente comete o pecado da idolatria. Em todo o Antigo Testamento a gente vê isso. A idolatria, que significa a feitiçaria, a invocação dos mortos, a invocação dos espíritos, sortilégios, as crenças, né, em sortilégios, em horóscopos. Está lá em Deuteronômio 18, versículo 9 seguintes. Né? Isso atrai maldição, é bíblico. Né? Não estou falando do que eu acho, estou falando do que está na Sagrada Escritura. A gente atrai maldição, sobretudo, através da desobediência a Deus. Desobediência a Deus na Bíblia é sinônimo de maldição. Também na Bíblia, a gente atrai maldição por palavras más, malditas proferidas por nós. Na Bíblia, a gente atrai a maldição quando a gente desonra um pai e uma mãe. Né? O que é honrar? É cuidar na velhice, é trazer alegria, é se importar com o pai e com a mãe, sobretudo quando eles estão em necessidade. Tem gente que arranja desculpa para não honrar o pai e a mãe. Isso, biblicamente, é fonte de maldição. Olha só que forte, né? Você pode estudar depois, aprofundar. O padre não vai falar de todos os assuntos hoje, né? Eu estou só citando aqui, que o assunto principal não é só esse. Outra coisa que atrai maldição, um erro cometido por um antepassado, que, através do qual o mal, né, personificado no inimigo, interpreta que tem uma autoridade legal sobre a sua vida, para continuar infligindo aquela maldição e para continuar fazendo aquele erro se repetir na sua linhagem de família. Por exemplo, alguém que tem uma família que sempre tem casos de adultério, sempre tem casos de violência, assassinato. É um ciclo, né? Como se fosse um jugo hereditário, uma maldição que precisa ser quebrada no nome de Jesus. Mas o mal, espiritualmente falando, ele encontra legalidade para continuar agindo. É como se ele reclamasse o filho da pessoa que traz aquele jugo. Não, você vai agir de tal forma, porque existe uma brecha na sua vida, toda a sua família agiu assim, eu tenho autoridade legal
o inimigo diz, né, para agir e levar você, te prender nessa maldição. Acontece também. Preciso quebrá-la no nome de Jesus. O que faz a gente quebrar a maldição, gente? Aliás, ainda outras fontes de maldição, segundo a Bíblia. A injustiça para com os fracos, sobretudo o aborto, é fonte de maldição, pecado gravíssimo. Matar o inocente, né? Porque não pode se defender, esse é o princípio bíblico. As práticas sexuais em desacordo com a Sagrada Escritura são fontes de maldição na Bíblia. Não vou entrar nisso, mas como quebrar, aprofundar nisso, melhor dizendo, as maldições? Vivendo a palavra em primeiro lugar, vivendo a Bíblia, obedecendo a Deus. Primeiro ponto, a obediência é garantia que as maldições vão ser quebradas no nome de Jesus. E também vivendo uma vida profundamente sacramental. Os sacramentos são os meios ordinários da graça de Deus, né? Confissão, comunhão, não é? Se você é de outra denominação, viva na palavra, né? Obedeça a palavra. Mas para nós cristãos católicos, é importantíssima a confissão, o sacramento de libertação, de cura profunda, né? Então, prosseguindo, Deus transforma a bênção em maldição. Aliás, transforma a maldição em bênção, desculpa. Eu confundi aqui o enunciado. Deus transforma maldição em bênção, Jesus. Eu confundi, falei que tinha te falado o contrário. Mas, enfim, como entender isso? Que Deus transforma maldição em bênção quando a gente não consegue ver isso acontecendo. Eu gosto sempre, quando eu estou vivendo um momento difícil, lembrar de uma imagem que certa vez eu vi. Eu não lembro se foi no Vaticano, numa peregrinação que eu fui, eu passei pela Itália, e foi explicado o processo de construção de uma tela, né, de uma grande pintura, por exemplo, de Michelangelo, de Rembrandt, dos antigos, grandes pintores, né, que faziam aquelas grandes telas. E foi-se explicado que ele ia pintando, né, os pedaços e tal, e de repente, para quem estava vendo de fora, ficava tudo muito desconexo ali na tela, né? Porque na cabeça do artista, do pintor, estava tudo pronto, né? Vai acontecer isso, né? Aqui vai estar a Mona Lisa, o nariz dela, tal. Aqui vai estar a imagem de Maria Madalena, por exemplo, da Santa Maria Madalena, que está lá no Vaticano, que é muito bonita. Mas para quem via de fora, era difícil entender o quadro todo, a pintura toda, né? Uma pessoa chegava e perguntava, por que aquele sol está cortado na metade? Né? Por que aquela casa não tem telhado? Né? Por que aquele rio só tem um pedacinho? Por que aquela pessoa não tem cabeça? Porque eram pintadas pequenas telas dentro da tela maior, né? E antes de se unir tudo, no quadro, da obra ser concluída, aquilo era muito intragável, sabe? Era estranho, né? Não tinha sentido. Eu tomei isso para a minha vida para refletir sobre a maneira como Deus age. Às vezes acontecem coisas na nossa vida, como num tempo como esse que nós estamos vivendo, de pandemia, que a gente olha para o quadro da nossa história e a gente conclui, mas isso não tem sentido. Está muito feio isso aqui. Está muito estranho. Por que eu estou passando por isso? Por que não tem beleza na minha vida? Por que a depressão? Por que a perda daquela pessoa? Meu Deus, por que o desemprego? Mas não se esqueça que o pincel está na mão de Deus. Que a tempestade vai passar e que no final, à medida que o tempo for acontecendo, permaneça em Deus que você vai ver que tudo isso vai encontrar o seu lugar dentro do quadro. Tudo isso vai encontrar o seu lugar dentro da pintura. Deus usa de tudo. Deus usa das suas maldições para fazer você se tornar uma bênção lá na frente. Deus usa das suas perdas para te acrescentar algo novo lá na frente. Deus está usando de tudo isso. Talvez, filho, filha, hoje você não consegue entender onde que vai dar esse quadro, meu Deus. Eu não vejo sol, esse quadro é escuro, calma. A tinta amarela, a tinta da cor da luz ainda não chegou. Mas o artista vai pintar. Os quadros, você pega um quadro do Rembrandt, do Michelangelo e de tantos outros, gente, são perfeitos. Os afrescos são impecáveis. Mas no processo de feitura, de construção, não tinha beleza. Não tinha nexo. Na tua vida, talvez, filho, filha, hoje você esteja nesse ponto. Mas confia, porque o pintor, o artista está trabalhando. Ele está pintando. E nada vai ser desperdiçado. Não desperdice o seu sofrimento. É claro que enquanto a beleza final do quadro não chega, a dor, não é? O desconforto nos incomodam. Óbvio que nos incomodam, mas isso vai passar.
e tudo vai fazer sentido. Permaneça na fé. É claro que Deus não quer o mal, né, gente? Muitas vezes, eu vou refletir um pouquinho sobre a raiz de alguns males, mas Deus usa de tudo para fazer a obra dele acontecer na nossa vida. E para também nos salvar, a gente tem que pensar no céu, na eternidade, na ressurreição. Nem tudo se resume só a essa vida. Eu dizia ontem à noite ao vivo no programa Para Ser Feliz, lembrando São Paulo aos Coríntios, que se nós não acreditarmos na ressurreição, no céu, dizia São Paulo aos Coríntios no capítulo 15, da primeira carta aos Coríntios, nós somos de todos os seres humanos os mais dignos de compaixão e dó, dizia São Paulo. Temos que olhar para o céu, temos que crer na ressurreição, mas entender que Deus é capaz de tirar um bem maior de tudo. Mas vamos delimitar uma coisa aqui. Existem males que acontecem por culpas de outras pessoas, né? O mau exercício da liberdade do outro, que escolheu beber demais, no seu livre-arbítrio bebeu, saiu com um carro bêbado e acabou me atropelando ou atropelando meu vizinho, meu amigo, meu filho. Existem males que são frutos da minha escolha, né? Daquilo que eu fiz, daquilo que eu escolhi. E a injustiça a gente culpar a Deus, né? Por escolhas que nós fizemos. E existe também aquilo que o catecismo da Igreja Católica chama de um mal que é um mistério, né? Um mistério da iniquidade. Tem coisas que, como eu disse, no quadro ainda não fazem sentido. Não tem um porquê. A gente vai entender ao longo que o quadro for sendo pintado, transformado. Por exemplo, existem males que são consequências das nossas escolhas. A pessoa que fumou a vida inteira e hoje está com câncer no pulmão. A pessoa que comeu demais e engordou demais e está com diabetes. Engordar, com todo respeito, é uma escolha, né? A comida não voa, não entra na boca sozinha, né? É o jeito insensato, talvez, de lidar com ansiedade, com medo, você vai descontando na comida. É uma escolha sua. A dívida, né? Talvez você gastou demais pela ansiedade, acabou comprando demais, ou fazendo dívidas, ou emprestando dinheiro. Talvez teve até um motivo, tal, mas você fez uma escolha, não é? Então, a gente tem que delimitar e abrir mão um pouco da cultura da não responsabilização, que é muito presente no Brasil. Eu lembro quando aquela ponte naquela ciclovia do Rio de Janeiro caiu e matou 2 ciclistas, não sei se você lembra, uns anos atrás, eu vi o jornal e eu fiquei escandalizado. A prefeitura, não sei se já se resolveu a situação, estou fazendo uma leitura daquele fato, naquela época, né? A prefeitura em nota falou que não era culpa dela. O engenheiro que aprovou em nota falou que não era culpa dele. A construtora que fez o negócio falou que não era culpa dela. Aí o jornalista no final falou assim, deve ter sido culpa do mar, né? Deve ter sido culpa das ondas que ficaram bravas, né? Ué, gente, se o engenheiro não tem culpa, se a prefeitura que contratou não tem culpa, se a construtora que fez não tem culpa, a culpa é de quem? É do Abreu, né? Como dizem por aí. E nós vivemos uma cultura da não responsabilização. Então a gente tem que se responsabilizar, como a queda das barragens em Minas Gerais. Graças a Deus, a justiça está em cima, mas muita gente ainda não foi indenizada. E não, a culpa não é nossa, a culpa é de quem? A culpa é de quem, gente? Quem que era dono do negócio? Muita gente, ainda faço um apelo aqui, com todo respeito, ainda não foi indenizada. É só você pesquisar na internet ou ver as últimas matérias. Gente simples, esperando pela indenização do que é seu, suas vidas, sua cidade, sua criação, seu cantinho foi ceifado por uma irresponsabilidade, né? Por um erro ali. Não é culpa do diretor, não é culpa de quem fez a manutenção, é culpa de quem? A gente tem que fugir dessa cultura da não responsabilização. E entender, o que é erro meu, é erro meu. E Deus, eu não estou falando isso para te culpar, tá? Deus também não está te condenando pelos seus erros, Ele está do seu lado para ajudar você a mitigar as consequências das escolhas ruins, para te ajudar a levantar, para te ajudar a consertar o que foi estragado. Sim, Ele está do seu lado. Mas é preciso entender o que é a escolha minha, o que é aleatório, o mistério, e o que é a escolha de um outro que usou a liberdade mal, né? Existe também as consequências das escolhas, que nem, por exemplo, num vírus como esse, né? Você olha a história pregressa da China, existiu um tempo no qual, por causa de algumas realidades que o imperador da época, né, quando implantou o regime comunista, conduziu, da forma como ele conduziu, houve uma fome, isso é história, você só estudar a história, enorme, 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 enorme. E por causa dessa fome, foi muito comum lá eles comerem tudo quanto é tipo de bicho, né? Isso é história, né?
ratos e outros bichos, às vezes morcegos, porque a fome é dura, né, gente? Uma população enorme. E esse vírus nasceu justamente nessa situação, segundo o que a ciência tem até então, né? Uma pessoa que parece que teve envolvimento, comeu morcego, uma coisa assim, né? Até onde a gente sabe, claro, né? A ciência e o jornal nos dá essa informação. Então, você vê uma sucessão de coisas ali que não deveria ter acontecido. Claro, a gente não está culpando ninguém, né? Não estamos culpando, mas é uma coisa que aconteceu e que aconteceu em outras épocas da história também, sabe? Que um livre-arbítrio mal utilizado, uma situação que aconteceu e todos nós estamos pagando. Então, tem essas causas, obviamente, mas a gente não para nelas, né? A gente sabe que tem um mistério por trás também, tem muitas coisas, tem o mistério da iniquidade, mas a questão é que nós estamos no meio da tempestade, independente de como ela começou. Nós estamos no meio da tempestade. E nessa tempestade, a gente precisa se ancorar em Deus, se agarrar em Deus. Se agarrar. Sabe, para a gente não ser submergido. Porque diante de tudo isso, diante das maldições que a gente enfrenta, o que vai dar o tom, o que vai fazer a diferença é a maneira como a gente age no tempo de crise. É a maneira como a gente lida com a maldição. Sabe? Como você reage vai determinar o teu futuro. Você pode sair de um tempo de pandemia, de maldição, mais forte ou como uma vítima, né? Como diz em inglês, better or bitter, melhor ou amargo, né? Você pode sair lutador ou revoltado, sábio ou insensato, agindo como derrotado, desistindo dos seus sonhos, ou mais forte, com novos projetos, mais resiliente, mais inspirado. A vida ensina quem quer aprender, né? Quem não quer aprender, ela doma. Mas quem quer aprender, a vida ensina. Muitos estão sendo domados pela vida agora, né? Por causa dessa resistência em aprender. E olha só, é importante aprender com a palavra de Deus que as dificuldades são oportunidades para aprendizado, para crescimento, para superar limites. Esses dias eu li uma entrevista que me chamou tanta atenção, um grupo de cientistas espaciais, né? Astronautas também, pegou um grupo de abelhas e as levou para o espaço sideral, para ver como elas se comportariam, né? E soltaram as abelhas ali no cantinho da nave e disse que foi uma festa, por causa da gravidade, né? A abelha não precisava bater asa, ficava lá, parecia que estava surfando, né? O cientista, até um dos cientistas disse que parece que a abelha estava pensando assim, é assim que devia ser a minha vida, sem ter que ir para as flores, pegar o néctar, produzir o pólen, sem bater as asas. Tinha, assim, os cientistas brincando, né? Abelhas que estavam assim, né? Parecia que estava no Havaí de férias, né? Curtindo. As abelhas nunca viveram uma experiência tão singular. No quarto dia, todas morreram. E o cientista chegou à conclusão que o que as matou foi justamente a atrofia. Porque a abelha foi criada para bater as asas, para ir à flor, para enfrentar as lutas de cada dia, né? Sair do conforto da colmeia. E que foi justamente a ausência de dificuldade o que matou aquelas abelhas. Então, diante da maldição, da luta, eu e você precisamos bater as nossas asas. E a luta todo dia, sabe? Sem desanimar, sem ficar esperando cair do céu, sem ficar se sentindo vítima. Porque, para muitos de nós também, nós fomos criados para enfrentar a vida, voar, enfrentar as batalhas de cada dia. Mas muitos de nós preferiríamos ficar aqui, deixa a gravidade me levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que isso te mata. É no bater das asas que você cresce, que você se fortalece, que você se torna quem Deus te criou para ser. Não desperdice o seu sofrimento. Não desperdice a sua dor. Aprenda com ela. Se torne mais santo através da sua dor. Se torne mais parecido com Jesus. Reze mais. É bonito quando a gente vê que uma pessoa aprendeu uma lição com a vida. Por exemplo, quem sofre um infarto e depois de um tempo começa a comer melhor, começa a se exercitar, começa a dormir direito. Claro, deveria ter feito isso a vida inteira, mas não fez e com a dor aprendeu a lição, né? É bonito quando a gente vê a pessoa que aprende a lição. O sofrimento precisa ser uma escola, né? Nós precisamos sair dessa pandemia melhores, mais generosos, mais resilientes. Nós somos uma geração, estatisticamente, sobretudo os mais jovens, mais frágil, mais fraca, mais sensível, né?
Isso é estatística da Organização Mundial de Saúde. Por isso o número crescente de suicídios, né? Precisamos aprender com a dor. A pior coisa é uma pessoa que não aprende com o sofrimento, que não se deixa domar pelo sofrimento. Uma pessoa que tem a ancianidade, os cabelos brancos, mas que não adquiriu sabedoria. É lastimante. Como um homem uma vez que chegou em mim e falou, padre, peço que o senhor reze pelas minhas esposas. Na verdade, padre, eu vou casar de novo. Mas reze pelas esposas anteriores, esse vai ser o meu 4º casamento. Eu olhei, sim. Padre, reze, porque nenhuma das esposas soube me entender, nenhuma foi boa. E eu estou achando que essa 4ª também, não sei não, padre. Falei, o problema está só nelas, né? Será que 4 estão erradas e você está certo? Claro, eu falei de outro jeito, né? Com educação ali, com jeitinho. Mas filho, será que não tem coisas no seu comportamento que você precisa mudar, né? Será que as 4, as 3 e agora a 4ª já estão erradas? Como um amigo de São Paulo que certa vez me disse, padre, uma pessoa bateu em mim, aqui no meu carro, né, no trânsito, e eu disse para a senhora, a senhora tem que aprender a dirigir direito, a senhora já é a 5ª pessoa que bate no meu carro hoje. Eu olhei para ele e falei, eu comecei a chamar ele de tira fina, né? Coloquei o apelido. A pessoa às vezes sofre, né? Estou usando exemplos assim do dia a dia, mas não aprende com sofrimento. Precisa ensinar. Talvez você desperdiçou oportunidades, estragou relacionamentos passados por causa de carência, por causa de egoísmo, por ser muito teimoso, querer tudo sempre do teu jeito. Mas será que você não pode aprender com tudo isso? Será que você tem que entrar num outro relacionamento, fazer tudo errado, sair se achando uma vítima de novo e culpando o outro, sendo que o problema está em você e em mim? Não é? Será que a gente não pode ter sabedoria para aprender? A pior coisa é uma pessoa que chega à ancianidade sem sabedoria. Isso é uma maldição. Isso é uma maldição. O sofrimento sempre nos muda, para melhor ou para pior. Ninguém sai do sofrimento da mesma forma. Ele sempre nos muda, para melhor ou para pior. A chave, mais uma vez eu digo, é como você age, como você lida com o sofrimento, sabe? Claro que a gente não nasceu pronto, né? Nós estamos aprendendo, todos nós. Mas nós precisamos aprender. É bonito ver quando uma criancinha nasce. Seria muito chato, sem graça, se a criancinha já nascesse te ensinando inglês, ensinando o pai a trocar fralda, caminhando. Não, a gente vai aprendendo, né? Espiritualmente, humanamente, o pai e a mãe vai acompanhando, né? Deus está com a gente para nos levantar nas nossas quedas, mas a gente precisa aprender com tudo que nós estamos vivendo. Porque é entrando na lógica de Deus, é aprendendo com a dor que as nossas maldições são tornadas bênçãos pela mão de Deus. E olha, uma coisa que eu tenho aprendido, gente, Deus sabe como pegar a nossa bagunça, o nosso sofrimento e tornar isso uma mensagem, a nossa mensagem, sabe? Tem uma frase muito bonita também, que eu gosto de ouvir, que é assim, your mess will be your message. A sua bagunça vai ser a sua mensagem, né? Deus é especialista, Ele sabe pegar o seu sofrimento, a sua bagunça e tornar a sua mensagem. Fazer isso ser a sua mensagem, né? Esses dias eu li uma entrevista que me chamou muita atenção, que me fez entender mesmo que o nosso teste, a nossa prova, da nossa aprovação vai surgir o nosso testemunho, né? Quando a gente passa por uma situação difícil, a gente é capacitado, autorizado por Deus para ajudar pessoas que vivem situações como essa. Tem uma mulher nos Estados Unidos que em 1980, aliás, chamada Carrie Leidner. Ela tinha uma filha, novinha, filha indo para a igreja, um cara bêbado atropelou e matou a filha dela na calçada. Ficou muito triste, como qualquer mãe, mas essa mulher começou um movimento nos Estados Unidos, gente, fortíssimo, que mudou as leis de todos os estados. Um movimento chamado MAD, Mães contra os Bêbados que Dirigem, uma coisa assim seria a tradução, né? Um movimento que mudou as leis dos Estados Unidos todas, que criminalizou o dirigir embriagado, que antes não era crime, né? Era um homicídio legal, né? Aceito por todo mundo. E só nos primeiros anos de trabalho dela, quase 1000 vidas foram poupadas, segundo estatísticas, por causa da iniciativa dela. A dor que essa mulher passou de ter perdido a filha, mas ela transformou o seu sofrimento na sua mensagem, no seu ministério, né? Ela ressignificou a dor, ela não parou na dor. Que bonito isso! Quantos ministérios, quantas missões, quantas vocações já não nasceram em momentos de dor, de aparente maldição, né? É preciso entender também que a cura vem
quando a gente deixa de olhar só para nós mesmos e para a nossa dor e começamos a olhar para os outros. A nossa dor precisa se tornar um ministério. Das nossas feridas nascem os nossos dons, né? A nossa dor precisa se tornar um ministério. E é preciso a gente ter em mente que no sofrimento Deus está gestando algo novo para você. Uma prova, quando você passa por ela, você é aprovado por Deus e Ele te eleva a um novo nível, a um novo patamar, novas realizações, novas bênçãos. Outra coisa que eu vi no jornal esses dias que me chamou muita atenção, nos Estados Unidos também, uma mulher, disse que ela era um pouquinho acima do peso e tal, mas muito saudável e não gostava muito de ir ao médico, de se cuidar. E de repente ela começou a sentir muitas dores no corpo, um cansaço, inchaço. Mas ela falou para o marido, eu não vou no médico, não vou ao médico não, estou trabalhando, estou bem. Passou um mês, ela começou a sentir uma dor nas costas tremenda. Começou a sentir uma dor assim também na região do estômago. E ela estava com medo de ter câncer, diz o marido dela na entrevista, mas ela falou, eu não vou ao médico. Lá é muito caro, né? Não tem sistema único de saúde como no Brasil e tal. Mas passaram-se mais alguns meses, ela não aguentou de tanta dor, começou a ganhar peso, mais ainda, não gostou, achou que estava com tumor, foi, na hora que ela chegou no hospital, levaram ela para semi-UTI, o marido desesperado, achando que ia perder a esposa. E os médicos, ninguém achava que ela tinha. Isso passou no jornal, gente, há uns anos atrás, né? De repente, um médico mais velho, experiente da equipe, chegou, colocou a mão, pediu um exame, chamou a esposa e falou, eu já sei o que ela tem. Daqui a poucos minutos eu te digo. Depois de 15 minutos, ele veio com o filho dela na mão. Ela estava grávida e não sabia. Você acredita? Uma gravidez inteira. Na vida da gente também é assim. Quando ela teve o bebê, ela entendeu o propósito da dor que ela viveu, do cansaço, do incômodo, do desassossego, daquela aparente maldição. Ela entendeu o propósito daquilo quando a criança nasceu. No sofrimento, eu e você também estamos grávidos. Grávidos de um novo nível ao qual Deus vai nos elevar. Grávidos de uma nova missão. Grávidos de novas bênçãos. Grávidos de uma nova sabedoria, uma nova maturidade. Novos caminhos que Deus vai abrir, sim. É uma dor? É. Você está sentindo cansaço? Você está ganhando peso no caminho? Você está sentindo dor nas costas, como metáfora, eu estou usando tudo isso? Tá. Mas como aquela mulher, ela não sabia que ela estava grávida. Mas quando ela pegou o filho nos braços, tudo fez sentido. Ela, louvado seja Deus, um filho, eu nem esperava. Sabe, o esposo também acolheu com muita alegria. O seu sofrimento de hoje é um parto, é uma gestação. A sua perda de hoje, a sua angústia, a sua dor de hoje, é uma gestação. Você ainda não vê, mas Deus está gestando algo novo na tua vida através do seu sofrimento. Deus está gerando novos sonhos para você através dessa situação que você está vivendo. Tem um propósito para a sua dor. Tem um propósito, sim. Quando o quadro estiver pronto, você vai ver a obra que Deus está fazendo. Ele não desperdiça nenhuma lágrima que você derrama. Ele sabe, Ele entende você que chora sozinho, que se tranca no quarto, que está com medo de morrer, que está doente, se recuperando do Covid, você que perdeu alguém. Mas olha, quando a criança nascer e Jesus colocá-la nos seus ombros, no seu colo, quando essa criança nascer, você não vai nem se lembrar da dor do parto. Você não vai nem se lembrar da dor, do desassossego dos meses de gestação. Porque Deus está gestando algo novo na sua vida através dos sofrimentos. Permaneça firme no Senhor. O bebê logo vai nascer. Jesus, ele suportou a dor, a cruz, porque lá ele já conseguia ver o nascimento da ressurreição, da vida nova, da igreja. No auge da cruz, olhe para o terceiro dia, olhe para a ressurreição. O bebê está vindo. Vai nascer. E quando ele nascer vai ser lindo. Você está em dores de parto, mas Deus está gestando uma obra nova. É algo novo na tua vida. É uma criança que vai nascer. Creia. Deus já está agora, pela tua fé, transformando as suas maldições em bênção. Pela tua fé, Deus já está
fazendo você bater as asas de novo. Você estava como essa abelha, estava chegando o 4º dia, ainda bem que no 3º você acordou. É preciso bater as asas, é preciso lutar. É preciso olhar para Deus, permanecer firme, faça o seu melhor, reze, não desista. Vai nascer e quando vier a bênção, um novo nível, a promoção, vai ser lindo e ninguém vai roubar de você, porque os planos de Deus são perfeitos, Ele não erra, Ele não se atrasa. Senhor, nós te agradecemos por essa verdade que a palavra hoje nos revela. O Senhor pode transformar a maldição em bênção. O Senhor pode transformar a dor em vitória. O Senhor pode transformar a morte em ressurreição. O Senhor pode transformar o sofrimento em sabedoria. Sim, Senhor, nós não somos vítimas. Nós não vamos desanimar, nós não vamos permitir que a tristeza, o desânimo, a depressão, a doença vençam. Não, nós vamos lutar até o fim, nós vamos bater as nossas asas, nós vamos gestar, Senhor, o nosso novo ministério, o nosso novo dom que vai nascer através desse parto, dessa gestação que a gente está enfrentando. Pai, em nome de Jesus, cancela agora as maldições na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, cancela agora as maldições sobre as nossas famílias, as maldições na vida financeira, na vida relacional, na vida emocional, no casamento. Cancela agora, Pai, em nome de Jesus, as maldições sobre a nossa cidade, sobre o Brasil, sobre a nossa igreja, a nossa política. Que toda maldição seja cancelada em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, cancela as maldições hereditárias que vêm de pai para filho, que vêm de gerações antigas para a geração atual. Cancela essas maldições. Tira, Senhor, toda a legalidade do mal sobre as nossas vidas e famílias, Pai. Em nome de Jesus, age, Pai, pela Tua misericórdia e não pela nossa justiça. Somos pecadores, Pai, em nome de Jesus. Liberta-nos das maldições, torna em bênção as nossas maldições, não nos permita desanimar, Pai. Eu sinto que o Senhor está levantando muitas pessoas caídas. Eu sinto que essa palavra de hoje está sendo um divisor de águas na vida de muitas pessoas. A partir de hoje, você nunca mais vai se deixar dominar pela dor, pelo desespero, pelo sentimento de vítima, pelo medo como você estava se deixando, porque a partir de hoje você entendeu, a criança está nascendo, a criança está chegando, Deus está gerando um novo propósito, tem propósito para essa dor, o quadro vai ser lindo, o Senhor está pintando e vai ser especial e perfeito. Bendito seja Deus. Eu quero proclamar mais uma vez esta palavra de Gênesis. Nós lemos Neemias e o padre encerrou nesta pregação, complementou, posso dizer assim, com Gênesis, que diz: vós planejastes fazer o mal contra mim, Deus, porém, converteu em bem. Eu quero pedir ao Senhor que todo mal que se levanta sobre nós, o mal aparente, o mal declarado, o mal oculto, que todo mal planejado, lançado sobre nós, toda e qualquer fonte de malefício, as coisas que vão nos intoxicando, que vão nos amargando, coisas que vão nos matando aos poucos. É isto que a palavra de Deus vem nos dizer. Então que esta palavra nos encha da mais profunda esperança. Deus, porém, converteu todo mal em bem. Senhor, nós vamos cantar, mas eu peço esta palavra, ela não pode voltar sem produzir o teu efeito, porque é promessa tua. Então, produz em nós este efeito de sermos abençoados por ti, Verbo encarnado. Que esta palavra se torne vida na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dos colaboradores da Fundação João Paulo II. Que esta palavra se torne vida na vida de cada um dos missionários, de cada um dos sócios evangelizadores, de todos os nossos evangelizadores porta a porta. Que esta palavra se cumpra, Senhor, porque Tu cumpres o que promete. Se foi proclamada é porque o Senhor está atualizando hoje, nesta hora. E Tu tens este poder de converter, de transformar todo mal em bem. Na nossa saúde, na nossa casa, na nossa família, nos relacionamentos. E eu convido você que reza conosco agora, apresente ao Senhor
Coloque sua vida nas mãos de Deus e vá você também rezando e pedindo: Senhor, que esta palavra se cumpra na minha vida, que todo mal dê lugar ao bem e à bênção que o Senhor tem para nós, que o mal se retire da nossa vida, que o mal vá aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós proclamamos neste dia de intercessão um dia de vitória. Proclamamos sim um dia de bênção sobre toda a comunidade Canção Nova. A Canção Nova é uma bênção. Que todo mal que se levanta contra nós, que se põe em retirada, e nós cantamos, proclamando a glória e a graça de Deus na nossa vida. Cante você também. Às vezes Deus te deixa perder o chão para você descobrir que pode voar. Amém. Vou repetir isso para você. Às vezes Deus te deixa perder o chão para você descobrir que pode voar. Eu não sei a situação que você está vivendo na sua vida, mas como o Padre nos trouxe no início, que você possa proclamar aí com toda a fé, diante desse sofrimento, diante desta prova, a palavra final vem de Deus. A palavra final vem de Deus. E eu quero testemunhar cantando essa canção, que há 2 anos atrás, quando eu fiz a minha cirurgia, eu perdi toda a minha audição, surdo completamente. Mas Deus, um especialista que Ele é, Ele transformou aquele mal aparente, aquela maldição, numa bênção. Deus, mesmo diante daquele sofrimento, daquela incerteza, daquele medo, daquela surdez. Teu nome, Jesus, Jesus, Ele é todo-poderoso, é o seu nome, todo-poderoso é o seu nome, Jesus, Jesus. Seja Deus, por toda a libertação que Ele foi realizando em nosso meio. Mulheres que se sentiam oprimidas pela dor da perda de seus filhos, mães que não suportavam mais esta dor da saudade. É o próprio Deus que te consola, o Pai das misericórdias, consola o seu